Fala galera da realidade, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver como fazer um espelho de forma fácil e simples para você estar colocando no seu jogo aí. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Vocês vão ver o quão simples isso daqui é. Lembrando que não funciona só para VR, mas para qualquer projeto Unity que você for fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer, vou aproveitar aqui esse cubo que já está criado aqui tem um tempo, vou renomear ele para espelho. Ele vai ser o nosso espelho propriamente dito. Vou ajustar os tamanhos dele. Beleza, tá ele aqui, o nosso espelho. A segunda coisa que a gente vai ter que fazer, vou jogar ele aqui para baixo, a gente vai criar uma câmera. Na hora que eu criar, eu vou explicar exatamente o que está acontecendo. Vou criar uma câmera aqui como filho. Olha lá, você tá vendo que aqui tá mostrando o reflexo dela. E vou chamar de câmera espelho, só pra gente ter um norte da coisa. E aí, qual que é o conceito da coisa? Tem uma propriedade aqui, nesse componente da câmera, chamada Target Texture. Vai seguindo as coisas aí que eu vou explicar no final. E ele fala ali, a textura vai ser renderizada pela câmera. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos criar uma câmera aqui, ou melhor, vamos criar uma textura. Create Render Texture. Vou chamar de espelho Render Texture. E vamos jogar ele lá dentro da câmera. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o que a câmera está vendo e jogando ele numa textura. Pois é, isso aqui, cara, quando eu estava olhando, estava estudando, cria infinitas possibilidades, sem brincadeira. Pensa, você tá jogando Phasmophobia e você tá lá no carro, né? Pra quem não sabe, tem um televisor lá, né? Que você vê o vídeo do que tá acontecendo na casa. Pra quem nunca jogou, pesquisa na internet. E aquele televisor nada mais é do que isso daqui. Você joga a textura da câmera lá, claro, tem outras coisas, mas estou dando um exemplo. Você joga a textura lá na TV do carro e a câmera mesmo, de fato, o objeto câmera, ele tá lá na casa, entendeu? Aí você pode ter, por exemplo, criar pelo VR algum relógio que puxa um menu que mostra uma câmera. Enfim, cara, a gente tem infinitas possibilidades agora. Só que a gente criou apenas o Render Texture. A gente vai precisar também criar um material. Vem aqui, Create Material. Espelho... Material espelho. E aí talvez você se pergunte, qual que é a diferença entre material e um Render Texture? O Render Texture nada mais é do que a textura propriamente dita, beleza? A textura. O material, ele é composto por várias coisas. Se você olharem aqui, tem albedo, metálico, roughness, normal map, altura do map. A gente tem várias coisas referentes ao material. Vou dar um exemplo aqui, vou deixar qualquer coisa você pula aí, vou deixar o time certo que eu paro de explicar isso. O material, ele é composto de várias coisas. A gente tem o material, de fato, então vamos dizer, a gente tem esse material aqui, ó, que é de madeira. A gente também tem a altura, o relevo dessa textura aqui, que no caso aqui é o normal map, se eu não me engano, é o normal map. A gente tem o roughness, que é referente ao reflexo desse material, tá vendo que ele reflete? Mas ele também tem umas manchas. Isso é um Render Texture de roughness, entendeu? E tem de metálico, enfim, são várias coisas que compõem um material. Por exemplo, pode ser de um carro, de algum objeto ou coisa do tipo. Então essa é a diferença entre Render Texture e Material, beleza? Depois que a gente já criou isso, você vai vir aqui no espelho Render Texture e vai jogar ele lá no albedo. O albedo, tá vendo que muda aqui embaixo? É de fato a textura, vamos dizer assim. É a cor dele, por exemplo, um personagem onde que ele tem uma textura feita, o desenho, as cores, a camisa com tal cor. Isso aqui é o albedo. E agora a gente vem e aplica esse material no nosso objeto. Você vai notar que ele já está renderizando aqui, tá vendo? Já temos um espelho. Ele só tá contra a luz, por isso que ele tá meio esquisito, tá meio escuro, né? Ele já tá aqui renderizando. Se a gente clicar aqui no nosso objeto de fora e andar com ele, vocês vão ver que tá funcionando. Só que, calma, tá funcionando de um jeito meio esquisito, tá vendo? Porque a melancia tá de um lado, o negócio tá de outro.
Nesse caso, a gente vai mexer na rotação. Às vezes pode estar questão de rotação, você verifica. Às vezes pode ser na escala, que é uma jogadinha de mestre aqui, ó. Você pode vir e simplesmente colocar menos. Deu certo? Não deu, tá vendo? Ficou meio esquisito. Ah, eu coloquei menos 1. Menos 0,1. Ó, virou de cabeça para baixo, não é esse. Aí vai depender de qual foi a posição que você criou. Se foi para um lado, foi para o outro. Opa, foi para um lado, foi para o outro. Nesse caso aqui é no X. Eu vou colocar menos e aí, show de bola, a gente já tem um comportamento certo. Vamos ver se funciona aqui. Ah lá, agora sim o nosso espelho está funcionando. Tanto mexendo no espelho diretamente, quanto nos objetos, ele já está refletindo. Super fácil. Mas aí você está me perguntando, cara, se eu chegar perto do espelho, olha que coisa horrível. Ou melhor, isso daí pesa? É a teoria da troca equivalente, né? Não tem como. Mas beleza, você vai virar pra mim e vai falar assim, cara, é um espelho importante, eu preciso que esse espelho tenha alta qualidade porque meu jogador vai estar sempre próximo a ele. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no Render Texture e tá vendo onde tá escrito Size? Você vai aumentar esse size de forma proporcional, beleza? 256, aí você coloca nos dois. 1024, 2048, e aí se eu colocar aqui 1024 e 1024, tá vendo que tem que ser igual? Senão ele começa a esticar. Você vai notar que melhorou a qualidade, perdeu o serrilhado. Vou dar um Ctrl Z pra vocês verem, ó, beleza? Mas ainda não tá bom, então vou colocar aqui 2048 por 2048. Olha lá, tá vendo que fica uma coisa muito mais nítida, muito mais bonita? Porém, vai aquilo, né? É a questão do custo do processamento pro seu computador, então é confuso. Mas você vai falar assim, não, cara, eu quero assim e não abro mão disso. Você pode fazer uma otimização, vamos dizer, né? O que você vai fazer? Vai vir aqui na câmera e aqui você vai encontrar duas propriedades. Uma chamada Field of View e outra chamada Far, beleza? Na Field of View, você provavelmente já sabe, pra quem joga FPS aí, é aquela câmera que fica meio que, sabe, você vai começando a enxergar as coisas do lado. É exatamente isso, é o campo de visão, tá vendo? Você começa a enxergar as coisas mais abertas, vai incluindo mais coisa. Além disso, você pode mexer aqui no Far, que é diz respeito ao quão longe essa câmera consegue ver. Vocês vão notar que tá enxergando o mundo inteiro, praticamente, né? É todo o meu projeto aqui, que não tem muita coisa, mas se eu for diminuindo, olha o que vai acontecer. Tava bem longe, tá vendo? Quando eu chego aqui, ó, o chão começa a sumir. A porta sumiu, mas ele sumiu de fato? Não, tá tudo aqui ainda. Ou seja, eu parei de renderizar aquele objeto ali. Então se você tá com um espelho dentro de uma casa, pô, coloca só para renderizar até a parede, é o suficiente, não precisa renderizar o mapa inteiro. Isso aqui custa processamento e é exatamente o que vai fazer o seu jogo ficar mais pesado. A gente tem que pensar, claro, em jogabilidade e tudo mais, porém a gente também tem que pensar em processamento e como é que isso vai ficar na máquina, beleza?